Ibovespa a 131 mil pontos. Essa é a projeção feita pela XP. Vamos lá entender direitinho essa notícia. A XP sempre faz, né, mês a mês, uma pesquisa, divulga essa pesquisa, feita com seus assessores, para entender ali mais ou menos como é que está a temperatura do mercado, como é que esses assessores estão vendo a bolsa, como é que esses clientes desses assessores estão vendo o mercado financeiro, e tivemos mais uma dessas pesquisas divulgadas pela XP. Então, as conclusões, né? As conclusões foram que o apetite pela renda variável aumentou no último mês, então também temos essa projeção de 131 mil pontos. Vamos lá. A pesquisa realizada entre os dias 8 e 14 de julho registrou 112 respostas. Então, claro que não é uma amostra lá tão grande se a gente for pensar no tamanho do mercado, mas é um dado interessante, né, para a gente ver como é que está aí essa temperatura. 27% dos assessores disseram que os clientes deles buscam aumentar a exposição à renda variável. Isso representa uma alta de 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa, em relação ao mês passado. Então, esse apetite pela renda variável aumentou. Os clientes que pretendem reduzir a alocação em renda variável, esse número caiu para 11%, uma redução significativa de 10 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Essa melhora de sentimento, diz aqui a XP, se deu em linha com o desempenho recente do Ibovespa. Os assessores estão dando nota 7 ou mais para a Bolsa Brasileira, 53% dos assessores, portanto, a maioria. Média das respostas é de 6,5. Nota 6,5 aí para a Bolsa Brasileira, de acordo com a média dos assessores ouvidos pela XP. As projeções, como eu disse, vão para 131 mil pontos ao final de 2024. Na pesquisa anterior, a média tinha sido de 127 mil, ou seja, aumentou aí a projeção, né? Bacana. Mas se a gente for olhar para as projeções que diversas casas estavam fazendo no início do ano, isso aqui é um número bem baixo, né? E um número não tão empolgante, tendo em vista que essa semana mesmo a gente estava em 129 mil, né? No começo do ano, tinha gente falando em 145 mil, tinha gente falando em 160 mil pontos para o Ibovespa ao final de 2024. E aqui, quando eu falo gente, né? Tô falando gente, mas eu quero dizer casas de análise, né? Relatórios dessas casas. 145 mil, 160 mil pontos, algumas projeções iam nessa linha, e agora a gente tem uma estimativa aí de 131 mil pontos, uma estimativa um tanto decepcionante. Repito, o Ibovespa estava em 129 mil, quase 130 mil pontos essa semana. Tivemos um tombo grande ontem, fomos de novo para 127 mil, mas estávamos beijando ali os 130 mil, então 131 mil pontos até o final de 2024, dizer que o Ibovespa não vai avançar tanto e que a gente pode ter problemas aí neste segundo semestre do ano. Enfim, vamos acompanhar. Ainda segundo a pesquisa da XP, a renda fixa é a classe de maior preferência entre os clientes, 82% de preferência, subiu 6 pontos percentuais. Por outro lado, o interesse pelas ações também subiu 6 pontos percentuais depois de 4 meses seguidos de queda. Qual que é o principal risco citado aí pelos clientes e pelos assessores da XP? O principal risco é o risco fiscal. A maioria está falando isso. Ao mesmo tempo, o principal catalisador, o possível gatilho aí que fortaleceria o Ibovespa seria justamente o fim desse risco fiscal. Então, realmente, né, um dos principais temas. Tivemos notícias sobre isso hoje, falamos aqui no início da live sobre o bloqueio de 15 bilhões do orçamento. Talvez não seja suficiente para acabar com esse clima de preocupação, mas já é um certo avanço. E tá aí, então, o risco fiscal segue no radar, segue preocupando muito os investidores.